Olá Web3, seja bem-vinda! Nesse bloco recebemos o Head Global de Marketing da Algorand Foundation. Nessa conversa ele explicou como o Silvio Micali, pai da criptografia moderna e fundador da Algorand, resolveu o dilema da blockchain postulado por Vitalik Buterin, fundador da Ethereum. Vamos entender por que todas as redes de blockchain, inclusive a do Bitcoin, estão suscetíveis a ataques de computação quântica e como a Algorand pensou nessa segurança na rede. E mais, vamos conhecer a proposta da Algorand para solucionar uma das maiores vulnerabilidades das blockchain, as bridges. E entramos num ponto polêmico: como a FIFA passou no crivo da Algorand para aceitar se associar a essa parceria. Temos aqui um bate-papo rico de conhecimento de diversidade de temas. Falamos de equidade de gênero, preocupação ambiental, direitos humanos e propriedade intelectual. Está muito legal. Então, recomendo que você pegue seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora no canal, eu sou o Why So Serious e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. A Bloco Café vai falar de Web3 porque crê na transformação e na inovação. Essas razões nos conduziram a Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como acreditamos na proposta da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Para você embarcar com a gente nessa, favorite o Bloco Café na Audios Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Este bloco tem uma honra de receber Fred Stunt. Fred, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, por estar com a gente para bater um papo que eu estou bem ansioso, bem animado para isso. Então eu queria que você se apresentasse à nossa comunidade e contasse um pouco como que você encontrou as criptos e por que a gente vai falar muito de Algorand nesse episódio. Seja bem-vindo, Fred. Fechado, Uai. Primeiramente, muito obrigado e o prazer é meu de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, estou bem entusiasmado pelo nosso bate-papo. E vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Fred Stunt, eu sou o Head Global de Marketing de Produto da Algorand, trabalhando na Algorand Foundation, né, a fundação responsável pelo desenvolvimento de ecossistema do protocolo da Algorand. E respondendo a tua pergunta, eu tô na brincadeira aí da indústria de blockchain já faz um tempinho. Eu conheci Bitcoin finalzinho de 2013, comecei em 2014 lá no Reddit. Eu sou um grande usuário do Reddit. Eu uso o Reddit desde o dia que foi lançado, que salvo engano foi 18 de agosto de 2008. Mas enfim, sou usuário desde o dia zero, tá? E foi por lá que eu acabei descobrindo, né, eventualmente nessa época, finalzinho de 2013, começo de 2014, o subreddit do Bitcoin, né, em outro subreddit que eu estava vendo uma discussão ali sobre métodos de pagamento online e tudo mais, e a parte soberana, né, a soberania da autocustódia de ativos digitais, que me interessou bastante. Então foi nesse momento que eu fui, acho que talvez mordido, né, pela indústria de blockchain, me interessei muito e comecei a me aprofundar, tanto pelo aspecto prático e a proposta original do Bitcoin, mas também pela tecnologia por trás disso, né? Eu tenho um background técnico que me interessou muito como que foi alcançada a solução de descentralização e principalmente do protocolo de consenso através do Proof of Work, né? Então, a partir do momento que eu vi isso aí, vi o white paper, me apaixonei, e daí, bom, o resto é história, né? Continuamos aí na batalha diária para continuar aprendendo e, claro, fazendo o nosso melhor para contribuir para o crescimento dessa indústria que vai trazer, já está trazendo e tem o potencial de revolucionar o mundo que vivemos para melhor. Você tem já alguns bear markets aí nas tuas costas e até pouco tempo atrás soube que o teu sistema de aquecimento do teu apartamento eram as tuas rigs, né? Como foi o teu contato com o Bitcoin pela primeira vez, né? E a tua descoberta ao paper do Satoshi Nakamoto, como é que esse bicho te mordeu, Fred? Claro, perfeito. Então vou começar pela parte do Satoshi aí. A primeira vez que eu li, né, o artigo que o Satoshi publicou lá no finalzinho de 2008 foi amor à primeira vista de um ponto de vista, e sendo muito sincero, para mim era um ponto de vista mais utópico. Eu não sabia se aquilo ia para frente ou não, e na verdade acho que ainda não sabemos se a gente vai ganhar a batalha ou não, apesar que a gente já ganhou muitas batalhas, né, nos últimos anos.
Mas para mim aquilo foi foi um amor à primeira vista, pensando, poxa, essa solução é maravilhosa e tomara que dê certo, né? Mas não já tomando aquilo como realidade, porque claro, era outra época, era muito, muito diferente, né? Se a gente acha que a nossa indústria ainda é um pouco frágil hoje em dia, né? Tudo que está acontecendo, naquela época era talvez 0,1% do que é hoje, né? No máximo. Então, era muito difícil você encontrar conteúdo de qualidade, você encontrar lugares que existiam discussões verdadeiras, né? Porque era muita pouca gente envolvida nisso, muita gente ainda não entendia, né, perfeitamente como que era. E também, claro, na parte prática, como que você operava na rede, né? Carteiras eram muito difíceis de usar na época, assim, user experience zero, muito, muito complicado. Fazer compra do ativo também, pô, pra galera aí que talvez já conheça um pouquinho mais da história, né, já está mais tempo na indústria. Na época, a grande corretora, que foi a corretora que eu usei para fazer a minha primeira compra, era Mt. Gox, né, que todos sabemos o que aconteceu aí com o hack, com tudo mais, e inclusive, acho que é um ponto legal, interessante de comentar, que a primeira compra que eu fiz de Bitcoin foi lá no Mt. Gox, né, isso foi talvez no começo de 2014, não lembro exatamente quanto foi a data, mais tem que procurar nos e-mails ali, mas comprei na corretora, deixei ali por um tempo e tudo mais, e por muita sorte, eu diria, eu tive curiosidade de experimentar uma wallet, daí eu acabei fazendo o saque, né, dos meus BTCs da Mt. Gox para a carteira, e tudo isso aconteceu um dia e meio antes daquele hack que basicamente decretou a falência, a cessão de operação da Mt. Gox. Então eu tive muito mais sorte do que juízo nessa aí, mas então foi esse o meu caminho de como eu comecei com o Bitcoin, e novamente foi encontrando uma discussão sobre isso num dos subreddits que eu seguia, que acabou me levando, né, daí conhecer o próprio subreddit de discussão do Bitcoin, depois lá pro Bitcoin Talk no fórum, pro white paper do Satoshi Nakamoto, e o resto é história, né? E daí, claro, eu me interessei pela proposta de Bitcoin, que na época eu não sabia se realmente ia dar certo ou não, mas muito pela tecnologia. E a partir daí comecei a ficar ligado, né, nos outros protocolos que vinham a surgir. Claro, na época já tinha Litecoin, tinha a Peseta Coin, que o ticker deles era PTC, e vários outros projetos bem interessantes, e principalmente, né, quando começou essa segunda geração de protocolos que também eram construídos em cima de protocolo de consenso Nakamoto, né, de Proof of Work, montei a minha operação de mineração. Então, até como você comentou aí, né, por um tempo ele foi o que mantinha o apartamento aquecido, mas brincadeiras à parte, eu acho que foi talvez a parte mais importante da minha jornada de cripto, porque uma coisa é você ler, você estudar, você procurar materiais, e claro, lembrando que naquela época, né, tinha uma pequena fração do que temos hoje, mas botar a mão na massa e tentar descobrir como que é a interação software-hardware no nível de blockchain, resolver os problemas, né? Claro, aprender a configurar hardware, resolver os problemas, e com isso, naturalmente, você acaba sempre descobrindo o que tinha de novo, né, nos protocolos e tudo mais. Por exemplo, minerei Ethereum por muitos anos, minerei Doge, minerei Zcash, minerei um monte de protocolo, tudo que você imagina aí, estava sempre minerando para, né, descobrir novos protocolos, aprendendo coisas novas, me divertindo. Então eu diria que foi esse aí o meu comecinho, né, da jornada no mundo de blockchain, no universo de cripto. E claro, eu acho que tudo isso mudou muito com o advento do Ethereum, quando eles trouxeram para a gente finalmente a capacidade, né, de contratos inteligentes, que daí foi um salto gigantesco nas possibilidades futuras que essa indústria poderia trazer para a gente, né? Então, eu acho que o Ethereum foi sem dúvida o precursor para trazer a gente para onde estamos hoje, quase da maneira tão significativa quanto o Bitcoin, né, nos trouxe. Para mim, acho que os dois, em cada um no seu respectivo setor, trouxeram contribuições gigantescas para a nossa indústria de blockchain. Mas, né, resumidamente, foi assim que eu comecei. Legal você trazer a Ethereum aqui pro nosso bloco, porque a Algorand nasce numa discussão acadêmica, né, do seu fundador, após ler um artigo do Vitalik, o cofundador da Ethereum, que postulava o trilema das blockchains, né? E segundo esse trilema, né, a segurança, descentralização e escalabilidade seria uma utopia para uma blockchain, porque você só poderia ter duas dessas três, né? Ou seja, a blockchain seria necessariamente obrigada a abrir mão de uma desses vértices, né? Então, ou você tinha segurança e descentralização, mas abria mão da escalabilidade, ou se tinha descentralização, escalabilidade e abrir mão de segurança, enfim. E a gente precisa, para falar de Algorand, a gente precisa falar quem é o fundador da Algorand, Silvio Micali, né? O Micali é professor do MIT, lá em Massachusetts,
Massachusetts, há mais de 3 décadas, né? Seu doutoramento foi feito há quase 40 anos e é base para a tecnologia da blockchain que existe hoje, né? Ou seja, o Silvio ele é considerado o pai da criptografia moderna. A Algorand tem 3 anos de rede, produz blocos ininterruptos, sem forks, e tudo isso nasceu aí quando o Silvio leu ali aquele artigo e disse, não, eu resolvo isso. O meu doutoramento foi sobre isso. E aí nasceu então a Algorand. Então a pergunta, né, como é que a Algorand resolveu o trilema da blockchain postulado por Vitalik? Beleza, vamos lá. Obrigado pela abertura para a gente começar a falar um pouquinho sobre o Algorand. Então é exatamente isso, né? Antes de a gente começar a falar sobre o Algorand, como você muito bem pontuou, acho que é importante dar uma rápida visão de como que a Algorand veio à existência, e ela veio à existência através do nosso fundador, o Silvio Micali. Como você pontuou muito bem, Silvio Micali, ele é um professor, né, do Departamento de Ciências da Computação do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá em Boston, que é considerado, né, normalmente a maior instituição tecnológica do mundo, ou, né, se não a maior, uma das maiores, né, tem mais de 100 vencedores de prêmios Nobel atrelado à universidade e tudo mais, e o Silvio ocupa uma das cadeiras mais altas do Departamento de Ciência da Computação nos últimos 30 e poucos anos, porque, como você falou muito bem, ele é considerado um dos pais da criptografia moderna, né, desde o trabalho de doutorado dele, ele já vem criando ferramentas que hoje estão basicamente ali no cinturão de ferramentas que todo criptógrafo e matemático usa para qualquer coisa, e não só de blockchain, né? Qualquer segurança de qualquer artifício que você fala de segurança, até de comunicação digital, senha, contrassenha, tudo mais, muitas das ferramentas usadas para a segurança de informação hoje foram ferramentas inventadas pelo Silvio, ele mesmo, durante as últimas 4 décadas. Tá? Entre elas, eu acho que só tem 2 que acho que vale a pena a gente pontuar aqui, porque são muito importantes para a tecnologia de blockchain em si, mas sim, claro, ele inventou isso décadas atrás, muito antes de blockchain vir a existir, que são 2 ferramentas. A primeira delas é o VRF, que são os Verifiable Random Functions, ou funções verificadamente aleatórias, e os ZKPs, né, que é muito famoso, principalmente no ecossistema de Ethereum hoje em dia, né, onde se fala dos ZK Snarks, dos ZK Rollups, que basicamente o ZKP é Zero Knowledge Proof, ou a prova de zero conhecimento, onde você consegue comprovar a veracidade de uma informação sem ter que compartilhar toda a informação, né? Então é uma ferramentinha matemática ali, bem bonita, né, diga-se por passagem, mas basicamente você pode provar que você é detentor de uma informação e provar a veracidade dela sem ter que divulgar a veracidade dela, né? Então você pode provar que você tem pelo menos X reais na sua conta bancária sem ter que dizer qual que é o saldo verdadeiro da sua conta bancária e por aí vai. Esse é um exemplo muito básico, mas é só para provar que, na verdade, por ela ser uma ferramenta criptográfica, ela te permite provar basicamente qualquer tipo de informação sem ter que divulgar a totalidade da informação. Então, esse é o Silvio, né, nosso fundador. E daí, o Silvio, apesar de ele ter inventado basicamente as principais primitivas criptográficas que são usadas na indústria de blockchain, ele não fazia parte da brincadeira, né? Lembrando que o Satoshi Nakamoto publicou o artigo seminal do Bitcoin, salvo engano, 31 de outubro de 2008, né? Acho que foi isso, se não me engano. Posso estar errado na data ali, mas foi em torno disso. Enfim, e a partir daí que começou tudo que a gente conhece hoje. O Silvio não fazia parte da brincadeira até ali meados de 2016, 2017, quando ele estava no laboratório dele. Ele tem um laboratório, né, com dezenas de alunos de graduação, mestrado, doutorado, lá no MIT, né, em todos os tópicos ao redor de criptografia. Viu o pessoal comentando sobre blockchain e tudo mais, pediu para alguns dos alunos dele explicarem para ele então o que era Bitcoin, o que era Ethereum e tudo mais. Daí quando os alunos, né, explicaram tudo, explicaram Proof of Work, depois explicaram o conceito de Proof of Stake, que na verdade naquela época quase não existia, né, era muito rudimentar. E daí falaram, como você falou muito bem, do problema do trilema do blockchain, né, que você não conseguiria atingir simultaneamente escalabilidade, segurança e descentralização. O Silvio só parou rapidinho no canto e pensou, bom, eu sei resolver, né? Eu inventei a maioria dessas primitivas criptográficas aí durante os 40 anos e dá para resolver isso sim. Daí ele tomou aquilo como um desafio. Durante um verão, né, durante alguns meses, ele escreveu a base teórica do que seria um protocolo de consenso da Algorand, né, que é basicamente uma bifurcação do Proof of Stake, que nós chamamos de Pure Proof of Stake, então Proof of Stake puro. Ele foi lá, teorizou aquilo, viu que no papel, na matemática, estava, né, de fato resolvia o trilema, mas claro, aquilo era teórico, tinha que botar na prática e ver se funciona. E a grande vantagem do Silvio, que bom, além de ele ser um dos maiores nomes do mundo, né, da criptografia, está basicamente no maior departamento de ciências de computação do mundo, e o Silvio em si é vencedor dos maiores prêmios que existem
de criptografia. Então o Silvio é vencedor do Turing Award, que é basicamente um prêmio Nobel da Ciência da Computação. Ele é vencedor do prêmio RSA, prêmio Gödel, que são basicamente as maiores honrarias nos campos de ciência da computação teórica, segurança, privacidade, criptografia e tudo mais. O Silvio, né, ganhou todos esses prêmios aí, mas a vantagem é que, além de tudo isso, ele está num departamento e tem os relacionamentos com os melhores programadores e engenheiros do mundo. Então, né, ele só desceu do corredor ali, abriu a portinha dele na sala dele do MIT, desceu o corredor, bateu na porta de alguns professores ali que são, né, programadores exímios e engenheiros de sistemas distribuídos exímios, e falou, ó, estou com essa proposta aqui, vamos botar isso para rodar, né, num ambiente controlado, só para ver se de fato funciona na prática. O pessoal adorou a ideia do Silvio, foram lá, construíram um modelozinho e começaram a rodar, né, subiram lá alguns milhares de servidores virtuais no cluster da AWS Amazon e começaram a simular uma atividade da rede e sim, rapidamente eles viram que de fato a teoria do Silvio era convertível para um sistema verdadeiro, né? Porque infelizmente a gente já viu isso em alguns outros protocolos L1 de camada 1 recentemente, que na teoria eles são maravilhosos, mas não conseguiram implementar na prática, né? Tiveram desafios que a engenharia não conseguiu de fato executar o que a teoria matemática previa. No caso da Algorand isso não aconteceu, né? De fato, tudo que foi teorizado pelo Silvio a gente conseguiu implementar vis-a-vis no protocolo de engenharia mesmo, botou para rodar e começou a funcionar. E foi a partir daí que a Algorand, né, acabou virando um protocolo, virou um blockchain e começou o desenvolvimento sério em escala, porque, né, a gente ganhou uma prova de conceito e viu que, de fato, com a ideia do Silvio, para o nosso próprio protocolo de consenso, o problema do trilema foi resolvido. Então foi aí que nasceu a Algorand. E outra coisa incrível, né, é que a Algorand não tem somente o Micali, né? Ele tem um time todo, uma equipe toda de desenvolvimento gabaritadíssima. Teve agora recentemente, trouxe um dev da fundação IOCAPA, né? Não sei como é que se pronuncia isso, mas que é a fundação que desenvolve a rede Cardano para ser o chefe de operações o chefe tecnológico. Tem o Chris Piker, né, como o diretor de criptografia quântica, que foi aluno do Silvio Micali, e nessa questão quântica, que acho que isso é mesmo... A rede Bitcoin ela é vulnerável a ataques de computação quântica, e como é que a Algorand resolve isso, propõe resolver isso? Legal. Obrigado pela pergunta, então vamos responder ela em partes. E sim, primeiramente, né, temos o Silvio, claro, como fundador, como idealizador do protocolo de consenso da Algorand, mas a equipe que o Silvio montou na Algorand Inc., que é o braço responsável pelo desenvolvimento tecnológico, é espetacular, não existe equipe melhor. A gente até brinca que se você anda no escritório nosso lá e só chuta o bebedouro, chuta uma plantinha na esquina, voa 20, 30 PhD para um lado, para o outro, e é só PhD em matemática e criptografia das melhores instituições do mundo. Então, assim, a gente tem alguns dos maiores nomes da criptografia moderna, são participantes da nossa equipe, né? Então não é só o Silvio liderando, não, o Silvio lidera, mas né, cada um daqueles por si só já é uma lenda em diferentes áreas do mundo de criptografia. E como você bem comentou, sim, tivemos duas edições relativamente recentes, né? A primeira delas que aconteceu, se eu não me engano, foi metade do ano passado, foi, como você comentou, o Chris Piker. Então o Chris Piker ele foi aluno de doutorado do Silvio, mas muito rapidamente se tornou a referência mundial em criptografia pós-quântica, e a tal ponto que ele foi um dos idealizadores de um dos grandes protocolos que foi aceito pelo governo americano agora, no dia 4 de julho, se não me engano, 5 de julho desse ano, como o primeiro padrão de criptografia pós-quântica, ou seja, esquemas de assinatura criptográfica que serão seguros né, no momento que tivermos o advento em escala operacional de computadores quânticos, né, que a gente sabe que estão sendo desenvolvidos há muitos anos, é extremamente complexo desenvolver eles, mas como toda qualquer tecnologia, ela é impossível até o segundo que ela vira possível, né? Até o segundo que a pessoa resolve o último problema e ela se torna de fato factível. E isso, o grande pulo, a grande questão de computadores quânticos é que, dada a grande capacidade, basicamente, de paralelização de computação, eles conseguem quebrar os protocolos de criptografia modernos de maneira muito fácil, assim, quase instantânea, tá? E o que isso quer dizer na prática? Então, na prática, daí respondendo a segunda parte da tua pergunta, é que sim, a grande maioria dos blockchains hoje, né, com exceção da Algorand, basicamente, eles são suscetíveis hoje a um ataque de computador quântico. Por que o computador quântico pode fazer? Visto que ele consegue paralelizar
muitos processamentos ao mesmo tempo, ele acaba conseguindo quebrar a criptografia de assinatura de transações. Isso parece um pouquinho complexo, mas o que quer dizer na prática? Na prática, ele pode pegar o histórico da rede e reescrever o histórico da rede. Porque, né, o que faz a rede imutável? É que o que torna a rede basicamente imutável é o fato que você assina uma transação, você publica, né, o resultado daquela assinatura criptográfica, todo mundo vê, todo mundo confere que aquela assinatura é verdadeira, mas como é praticamente quase impossível, em termos, né, de computação clássica, você reverter aquela assinatura, ou seja, você conseguir, através de uma assinatura, voltar para a chave privada que assinou aquela assinatura, você basicamente não tem como, né, alterar o histórico da rede. Você não consegue ter acesso, entre aspas, às chaves privadas que criaram aquela assinatura. Isso não é verdade quando você está falando de computador quântico. O computador quântico ele consegue, em tese, quebrar aquela assinatura e, entre aspas, voltar, né, extrair e resgatar a chave privada que assinou aquela transação. E com isso, ele consegue vir e reescrever o histórico de qualquer blockchain. Então, ele simplesmente pode vir, né, no caso do Bitcoin, ou de grande maioria dos outros blockchains, e vamos supor que hoje, né, um grande mau ator, um Estado-nação, um grupo de hacker, alguma coisa, né, anuncia, resolvi todos os problemas, tem um computador quântico de escala operacional, ele pode reverter e alterar a história do ledger, né, então ele pode reescrever o histórico do ledger de qualquer protocolo. E isso, né, claramente não parece uma coisa boa, e não é uma coisa boa, né, não é ideal que o seu ledger possa ser reescrito e você, né, de alguma maneira reescrever o passado, e Algorand tomou muito cuidado com isso, e esse foi um dos principais motivos pelo qual o Chris Speicher veio para o nosso time, né, no ano passado, como o nosso diretor de criptografia, novamente ele sendo uma das maiores referências mundiais de criptografia quântica, e já começou a implementar no nosso protocolo toda uma estrutura, uma nova estrutura de assinatura de mensagens, né, do lado criptográfico, que já tornou, porque isso já está em operação na nossa rede, né, então a Algorand hoje ela já é um blockchain que tem segurança do histórico, então ela já tem um seguro contra ataques quânticos que eles não vão conseguir reverter o histórico do nosso blockchain, né? Isso, claro, novamente é graças a não somente o trabalho do Silvio, de toda a nossa equipe, mas também do Chris Speicher, que é referência mundial e faz parte da nossa equipe hoje como head de criptografia. E daí, só para tocar no segundo nome que você comentou, antes de eu passar a bola para você de volta, é que sim, né? Então, na Algorand Inc., que a Algorand Inc. é o braço responsável pelo desenvolvimento tecnológico, onde fica toda a nossa equipe tecnológica, lá em Boston, bem pertinho do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mas eu, por exemplo, eu trabalho na Algorand Foundation, né, que é o braço de fundação responsável pelo desenvolvimento de ecossistema e todo o nosso alcance global. Nós recentemente contratamos um CTO para nós, um diretor técnico, para trabalhar na fundação, e ele, como você muito bem pontuou, o nome dele é John Woods, e ele é o ex-diretor de arquitetura de sistema do Cardano. Trabalhava na IOHK, né, IOHK, que é basicamente o braço de desenvolvimento tecnológico do protocolo da Cardano. Então ele trabalhava diretamente com o Charles Hoskinson em toda a infraestrutura do protocolo de consenso e a arquitetura total do blockchain da Cardano. E alguns meses atrás ele saiu da Cardano para tocar a operação como diretor técnico da Algorand. Então, sim, temos um time espetacular em todas as frentes, né? A gente leva a tecnologia muito a sério, e eu acho que isso a gente não precisa só ficar falando sobre isso. Eu acho que estatística, né, e dados contam a verdade. Então, nosso blockchain já está em operação desde junho de 2019, né? Então, há mais de 3 anos no momento de gravação, né, dessa nossa conversa. E nesses mais de 3 anos de operação até o momento, a gente já processou mais de 23 milhões de blocos, tem mais de 27 milhões de carteiras criadas no nosso protocolo, e em 3 anos de operação, a rede nunca teve 1 segundo de downtime, então a rede nunca travou, nunca ficou offline, nunca precisou ser reiniciada, nunca teve problema de consenso, não teve nada. A gente até brinca que, entre aspas, a rede da Algorand é uma rede, né, meio entediante pelo fato que, assim, ela só funciona como todo blockchain deveria funcionar. Ela está lá rodando 24 horas por dia, sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de falha, e tudo isso com volume transacional e com atualizações. Então, acho que um dos pontos que é legal comentar é que, por muita coincidência, né, na data de ontem, 21 de setembro aqui de 2022, que a gente está conversando, colocamos em operação uma grande melhoria, uma grande atualização da nossa rede, que melhorou em diversas frentes as nossas primitivas tecnológicas, né? Então, várias coisas bem legais que tivemos de melhoria no nosso blockchain ontem. Então, foi uma atualização gigantesca na nossa rede, e a rede, né, absorveu, incorporou as novas mudanças sem nenhum tipo de degradação de performance, sem nenhum tipo de falha de consenso nem nada, né? Então, isso só mostra que, de fato, toda a engenharia da Algorand, desde a idealização e da parte teórica até a implementação, execução,
de altíssima qualidade em todas as frentes. Só para pontuar aqui a nossa comunidade, Fred, essa atualização, uma das principais consequências disso foi o aumento do TPS. Fala um pouquinho, qual é 6.000 TPS? Não. Exato, não, isso aí mesmo. Então vamos lá. Isso aí. Então, de maneira bem rápida, o que essa última atualização de protocolo, né, que aconteceu ontem, como eu comentei, trouxe pra gente. Então, primeiro foi a redução de tempo de bloco. Até então, nosso bloco tinha uma duração de 4,4 segundos. Agora, o tempo de bloco caiu para 3,7 segundos. E muito em breve, durante as próximas semanas, a gente vai fazer a redução final para trazer ele em torno de 2,2 segundos. Né? E o importante do Algorand é que é o seguinte: toda transação ela tem finalidade instantânea. O que isso quer dizer? Toda transação que aparece no blockchain, ela é final, ela não será revertida. Porque na grande maioria dos outros protocolos de blockchain, né, você tem até às vezes um tempo de bloco mais rápido, mas aquela transação ela não é garantida que irá existir no blockchain por até alguns blocos serem processados, né, e todos os validadores têm certeza que aquele fork da rede será o vencedor, né? Então muitas blockchains falam, eu tenho block time de 1 segundo, meio segundo, 1 segundo e meio, 2, mas eles têm que esperar muitos blocos, às vezes dezenas de blocos, para ter certeza que aquela chain de blocos ela é verdadeira e não será rolada, né? Então nada adianta você ter um block time de meio segundo ou 1 segundo se você tem que esperar dezenas de blocos aí para você ter confirmação, né? Então nada adianta isso, e principalmente quando você está se propondo a ser um blockchain que vai fazer a fusão do mercado financeiro tradicional com o mercado financeiro descentralizado, né? Você não pode ter uma transação que acontece na rede, e daí alguns blocos depois aquela transação é revertida, né? Então, esse foi talvez um dos principais pontos que a gente teve ontem, que foi a redução, né, o aumento de velocidade do bloco, né, redução do tempo de bloco. A segunda, que você comentou muito bem, foi o aumento do número de transações. Então agora a nossa rede consegue processar 6.000 transações por segundo, inclusive o recorde atual, né, que aconteceu no nosso blockchain nas últimas 24 horas, um bloco com 6.092 transações. Então esse é o recorde até o momento. Vamos ver se esse recorde será batido em breve. A terceira atualização, que acho que é uma coisa que a gente com certeza vai comentar hoje na nossa conversa, foram os State Proofs, que é uma tecnologia que permite bridges descentralizados entre o protocolo do Algorand e qualquer outro blockchain que tenha capacidade de processamento de contratos inteligentes. E tem uma quarta atualização que não se falou muito, mas que eu acho que é uma melhoria muito legal que veio para o nosso protocolo, que agora, como eu falei no comecinho, né, tudo mais, um dos principais motivos pelo qual o Algorand é uma tecnologia tão robusta é, de fato, o nosso protocolo de consenso, que ele é baseado em aleatoriedade pura. E então isso é uma das grandes virtudes da Algorand, e agora a gente trouxe essa tecnologia de geração de aleatoriedade para o nível do protocolo. O que quer dizer na prática? Se você está construindo qualquer tipo de projeto, aplicativo, que ele se beneficia de o fato de ter aleatoriedade, por exemplo, você está fazendo sorteio, você está criando uma loteria, você está fazendo qualquer tipo de solução que requer que o resultado de uma operação seja aleatório para ser justo em todos os participantes, a partir de agora você pode simplesmente fazer uma chamada de função super simples para o protocolo mesmo, para a blockchain, e o blockchain te retorna uma função que com ela você consegue gerar, né, uma nova chave aleatória a cada bloco. Então isso vai permitir um número gigantesco de novas aplicações virem para o Algorand, porque a partir de agora a gente tem um gerador de aleatório puro, um gerador de aleatoriedade diretamente, né, no nível do protocolo. Então uma maneira muito barata, e quando eu digo barata, é barata em termos computacional e, claro, em termos financeiros de transação, para qualquer produto que precisa gerar aleatoriedade, conseguir gerar aleatoriedade de maneira muito rápida, né, trazendo mais segurança, robustez e transparência para os seus produtos. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouquinho do que você falou na resposta agora, no comecinho dessa tua resposta, sobre essa aproximação do mercado tradicional da Algorand, que eu acho que tem feito muito bem isso, mas eu queria falar uma outra coisa, entrar mais do que você também falou, que é a questão do State Proofs, né? Isso vai de encontro ao calcanhar de Aquiles das blockchain, da tecnologia de blockchain, que é a comunicação com outra rede, né? Então, o que a gente tem visto é as redes sendo cada vez mais otimizadas e perfeitas e lindas de tecnologia, mas quando há necessidade de comunicar com a rede que está do lado, parece que a gente volta lá para, não digo período pré-histórico, mas medieval,
né? Concordo. E a solução que se deu para isso foi no Brasil chamam de uma gambiarra, que são as bridges, né? São as bridges, então assim, é o calcanhar de Aquiles. Eu acho que a gente tem visto, felizmente, muita desenvolvimento focado nessa questão. E aí entra a Algorand State Proof. Queria que você comentasse por que essa tecnologia ela é uma solução segura às comunicações feitas por bridge entre redes. Perfeito. Obrigado pela pergunta, porque eu acho que essa é uma pergunta que dá para responder várias coisas legais, né, tocando nesse tema. Então, sim, até o momento, no ano de 2022, foram mais de 3 bilhões de dólares que foram roubados de protocolos de DeFi em todos, né, em todos os ecossistemas, né, não falando de Algorand aqui, falando da nossa indústria de blockchain como um todo, através de hackeamentos ou exploits em bridges, né? Basicamente, contratos inteligentes que seguram ativos nas duas pontas, né? Então, no blockchain A e blockchain B, e até então, por definição, eles eram todos altamente centralizados. E o que centralização quer dizer, né, nesse cenário? Centralização é o seguinte: nos bridges que existem até hoje, que são desenvolvidos por empresas e tudo mais, né, por protocolos, no final das contas, quem controla o contrato inteligente daquele bridge, que basicamente segura token numa rede e dispersa ele na outra rede, são várias carteiras de assinatura própria, né? Então, às vezes, uma carteira multisig, que basicamente você precisa de 3, 5, 7 pessoas, né, de um pool de pessoas de confiança para fazer a assinatura, para poder travar e liberar ativos, né, de um ponto da ponte ou da outra ponto da ponte. E, claro, isso é extremamente suscetível a diversos tipos de problemas, né? Problemas tanto de simplesmente operacionais, de falha de contrato inteligente, tivemos vários esse ano, mas também falha de segurança. Às vezes as pessoas não fazem boa gestão de suas chaves privadas, ou até por simples fato de, como é que eu posso dizer, talvez uma coerção, certo? Porque nas grandes bridges que existem hoje na indústria de blockchain, sabe-se quem que são os controladores do projeto, quem que são os detentores de chave privada. Então você tem só um grande vetor de ataque, que é o vetor de ataque físico do mundo real, né? Que alguém pode ir lá e simplesmente ameaçar a pessoa no mundo físico e falar, me passa a tua chave privada, faz a assinatura disso, vamos subverter. Não que isso tenha acontecido, pelo menos se aconteceu não foi público, mas, né, você ter o fato de ter bridges centralizados, ele abre uma superfície de ataque gigantesca que torna ele muito inseguro. Então o que a Algorand queria? A Algorand queria criar uma solução que permitisse a troca de ativos entre nosso blockchain e outros, mas de maneira muito mais segura. Mas se a gente está trabalhando com poucos validadores, ela é insegura, certo? Como eu falei, né, tem várias maneiras que você pode subverter um pequeno número de pessoas para tentar extrair valor indevido de uma bridge. Então, o Algorand criou a tecnologia das State Proofs e ela, né, resolve dois problemas de um jeito só, porque é o seguinte, a tecnologia base das State Proofs são o novo esquema de assinatura criptográfica, que eu comentei agora há pouquinho, que já protege a rede de ataques quânticos. Então, parte das assinaturas de State Proofs, ela prova o estado do blockchain inteiro. E quando eu digo provar o estado, o que ele quer dizer? Ele prova, basicamente, qual que é a verdade de tudo que acontece na rede. Então, uma prova de estado, um State Proof, nada mais é que como é que eu posso dizer? Uma foto muito reduzida, mas 100% verdadeira, que mostra o estado de todas as contas e todas as carteiras e todos os ativos da rede, né? Então ele vai lá e diz, a carteira do Fred tem X algo, a carteira do Y tem Y algo, e por aí vai, sabe? Então é uma prova super compacta que mostra qual que é a verdade do blockchain inteiro, que ele possa passar, né, essa visão, essa foto, para outros protocolos para permitir a troca descentralizada. Então a primeira coisa que a gente resolveu por atacar a frente dos State Proofs foi, né, já trazer a segurança de criptografia quântica, que a gente comentou agora há pouquinho. E daí, o que é a segunda parte? A segunda parte é permitir que a gente consiga fazer esse trânsito de ativos entre blockchains de camada 1, né, que são os blockchains que conseguem fazer processamento de contratos inteligentes, de maneira segura. Porque é o seguinte, a State Proof, ela é uma tecnologia que funciona no nível de protocolo de consenso da Algorand. Então ela não é um contrato inteligente que roda em cima do blockchain da Algorand, e daí tem essas 3, 5, 7 pessoas que tem as carteiras que fazem a assinatura daquele contrato, né, para liberar e travar os fundos. Não. State Proof, ela é uma primitiva que funciona diretamente no protocolo de consenso da Algorand, e por isso que nós chamamos as State Proofs de bridges descentralizados. Porque é o seguinte, né, eu não preciso a aprovação de uma pessoa, ou duas, ou três, para eu mandar um ativo. Vamos supor que, eu acabei de mintar Fred's NFT aqui, tá?
acabei de abrir o Paint, fiz um desenho rapidinho aqui, eu não sou muito bom artista, mas sei lá, vamos dizer que o Y achou que, cara, ele acabou de ver essa NFT do Fred, que eu desenhei no Paint ali, uma casinha com uma bola no meio, e falou, cara, essa é a próxima Mona Lisa, eu preciso dar um jeito de roubar esse NFT do Fred, né? Se eu for fazer esse trânsito da Fred's NFT, vamos supor para o protocolo da Ethereum, né? Atualmente não, né? Até recentemente, eu precisaria usar um bridge centralizado, e eu não vou dizer que é fácil, mas é possível você hackear e roubar essa NFT minha, né? A partir de agora, se eu optar por usar o bridge descentralizado do Algorand, que novamente ele funciona no nível de protocolo de consenso, se você quiser roubar a Fred's NFT que você acha que é a próxima Mona Lisa, cara, boa sorte. Porque para você roubar a minha NFT durante o processo do bridging, você tem que basicamente corromper a segurança do protocolo inteiro. Então você não tem que só, né, de alguma maneira, subverter a segurança de 3 ou 5 ou 7 carteiras ali. Você tem que subverter a segurança do protocolo inteiro. Então, não somente o meu nodo, que eu sou um validador da rede, que eu tenho aqui rodando aqui no Brasil, mas de todos os milhares de nodos que estão rodando no mundo inteiro, né, gerando um bloco a cada poucos segundos. Você tem que corromper todos eles para você conseguir, né, subverter a segurança da rede e, por consequência, roubar a minha NFT. Então, basicamente, isso que é a tecnologia de State Proofs. Ela trouxe a segurança a ataques de computadores quânticos, né, quando eles vierem a existir, nós já estamos seguros com isso. E 2, ele finalmente, por ser uma maneira de provar o estado do nosso blockchain inteiro de uma maneira tão compacta e eficiente, a gente consegue mandar, basicamente, né, como se fosse uma foto, como eu falei, uma foto para qualquer outro blockchain que esteja rodando o nosso códigozinho lá, que é um código bem simples, e daí você consegue fazer, né, troca de ativos de maneira totalmente descentralizada. Então, né, resumidamente, isso é State Proof. State Proof é uma tecnologia que permite você fazer o trânsito entre diferentes blockchains de maneira extremamente eficiente, segura e descentralizada. E daí é nesse ponto que nós discordamos do Vitalik, porque o Vitalik Buterin, né, cofundador da Ethereum, fala que ele acredita até que no futuro multi-chain, mas que cada chain será uma ilha, né, que cada um se especializará e terá seus ecossistemas fechados e próprios. Nós discordamos disso porque nós, né, temos a capacidade técnica de criar soluções que permitem bridges descentralizados. Então, sim, nós acreditamos que o futuro será multi-chain. Claro, não será um multi-chain com 50, 100 blockchains de cada um. Talvez uma meia dúzia, 10, não sabemos o que o futuro, né, nos garante, mas temos certeza que, nós seremos um desses vencedores, e 2, nós criamos já uma tecnologia que qualquer outro blockchain pode usar para comunicar entre si. Então, não somente conectar, né, a Algorand com o Ethereum, com outros protocolos, mas a Algorand também pode ser um hub de comunicação entre outros protocolos que não têm essa tecnologia, né? Então, se tem protocolo A que vai conversar com o Ethereum e ele não consegue comunicar diretamente, ele pode simplesmente passar pela Algorand para ir para o Ethereum, entende? Então, a Algorand pode ser também um ponto de passagem para essa comunicação segura de informação, né, de informação e ativos entre quaisquer protocolos que tenham capacidade de processamento de contratos inteligentes. Muito bom, Fred. Eu tô animado para ver essa questão aí das soluções, né? Animado e ansioso, né? Porque a gente ainda está muito em experimentação, né? Nessas soluções, né? Tudo é muito novo, essa tecnologia é muito nova. E então, quando a gente começa a ver que as coisas estão caminhando, essa construção, eu fico esperançoso. Enfim, vamos continuar com a conversa. E tem uma outra coisa muito legal aqui da Algorand, né, que é a questão dela ser carbono negativa desde 2021. A gente, principalmente, recém tivemos o upgrade na rede Ethereum, o Merge, né, que tem ali uma preocupação ambiental, né, nessa atualização, e isso trouxe à tona, né, a questão, e o mundo também tem questionado não só a criptografia, o Bitcoin, mas a nossa própria pegada ambiental. Estamos aí com uma crise energética, enfim, precisamos pensar nisso, em soluções, e eu queria então que você comentasse por que a Algorand decidiu então comprar créditos de carbono e como é que você viu como isso aconteceu na Algorand. Perfeito, obrigado pela pergunta, que eu acho que é um ponto muito importante de comentar isso. Como você falou, né, muitos protocolos aí trabalham com protocolos de consenso, que são grandes consumidores de energia,
Mas vamos lá, o Silvio Micali, nosso fundador, lá no começo falou que um blockchain que não é bom para o meio ambiente não é um bom blockchain. Porque faz parte, né, da nossa realidade, já há muitos anos, isso é uma coisa de agora, que temos que, né, preservar o mundo em que vivemos. Então isso foi uma primitiva muito forte da Algorand desde o começo, e isso sim embasou, e talvez não embasou, desculpa, ele direcionou muito dos nossos esforços para a criação do protocolo de consenso, para ser algo que seja, ao mesmo tempo, absurdamente robusto e seguro, mas também seja eficiente, e quando eu digo eficiente, é em consumo energético, né? Então, só título de comparação, se você fizer o custo energético necessário, tá? Então, quanto energia é gasta para fazer uma transação na rede de Bitcoin, equivale ao custo energético de mais ou menos 120 milhões de transações na rede da Algorand. Então, novamente, uma única transação na rede do Bitcoin, né, através do protocolo, através do Proof of Work, é equivalente em custos de gastos energéticos a 120 milhões de transações na rede da Algorand. Tá? Então é uma rede que ela é absurdamente eficiente em termos energéticos, né? Por exemplo, eu tenho meu próprio nodo de participação e é um computador super antigo, eu rodo ele no computador de 11 anos atrás, que tem baixíssimo consumo, baixíssimos recursos, e ainda assim o meu nodo usa somente 7% dos recursos do PC, né, dos recursos totais de hardware, então é um protocolo extremamente eficiente. Então, assim, em termos de gasto energético, a gente já tem uma assinatura baixíssima, né? Nosso footprint de gasto energético, de carbono, é quase nulo. Mas a gente não parou por aí. Mesmo tendo construído um dos protocolos, né, que, claro, existem diversos estudos e tudo mais, a Algorand está sempre, se não, depende da maneira que é construído o estudo, se ele não é considerado o mais eficiente, ele está sempre entre os 2, 3 mais eficientes, mas a gente não quis parar aí, porque para a gente não, isso aí não é bom o suficiente. Então o que a gente implementou? No ano passado, né, fizemos um anúncio que somos um blockchain de carbono negativo, porque apesar de o nosso consumo de carbono já ser absurdamente baixo, né, porque somos muito eficientes, a gente ainda faz um offset de quanto estimamos que o nosso protocolo de consenso consome de energia, né, globalmente, em qualquer período de tempo, a gente faz um offset comprando créditos de carbono, nos tornando efetivamente um protocolo que é carbono negativo. A Algorand Foundation está num crescimento absurdo, humana e tecnológica, né? E isso a gente vê pelos diversos anúncios de contratações de pessoas para o seu time, e acabou que, não sei se como causa, se como consequência, né? Foi a única blockchain no segundo semestre de 2022 que teve um aumento do TVL, ou seja, o dinheiro, o total do valor travado na rede. Então eu queria que você comentasse um pouco esse ecossistema que está em ebulição na Algorand e quais os destaques. Perfeito, excelente, né, espaço que você me deu aqui agora para comentar um pouquinho sobre o nosso crescimento. E sim, né, como você apontou muito bem, estamos em amplo crescimento em todas as frentes do nosso protocolo, não somente no desenvolvimento tecnológico, né, como a gente acabou de conversar bastante aqui, mas claro, no que importa mesmo, que é a usabilidade da rede, né? Então, protocolos do mundo real que estão adotando o nosso projeto, nosso blockchain, e também, claro, toda a parte de Web3, de NFTs, DeFi e tudo mais. E você levantou um ponto que é muito interessante. No ano de 2022, até o momento, o nosso TVL aumentou em torno de 7 ou 8 vezes do começo do ano. Então, o que estava lá em 1º de janeiro até agora, né, que estamos em meados de setembro de 2022, no momento da gravação, o nosso TVL aumentou por diversos múltiplos. Isso vai em direto contraste com, se você só olha o histórico de TVL da grande maioria dos outros protocolos de camada 1, né, durante esse ano, dadas as condições de mercado que estamos, que todos eles tiveram quedas aí de talvez 10%, 20%, uns até 80%, 90%, né? E a gente não teve essa queda, pelo contrário, a gente cresceu, né, talvez 400%, 500%, né? Nem sei o número exato, mas a gente cresceu num múltiplo muito grande. Então isso é uma aprovação de que o nosso ecossistema está crescendo muito forte, que a gente está construindo, entrando em operação, né? Então hoje já temos em operação na rede principal da Algorand, né, 3 protocolos de Borrow Land, de Money Market, temos 6 ou 7 DEX em operação, temos, né, isso que já está em operação na rede principal. Na rede de testes temos, se não me engano, salvo minha memória, acho que são 12 protocolos diferentes de DeFi na testnet atualmente, muitos outros que estão para entrar na testnet em breve, né? Então a gente está com um crescimento muito forte do nosso ecossistema de DeFi, mas ele não é o único ecossistema que está crescendo, não. Nosso ecossistema de NFTs também está tendo um crescimento absurdo, muito forte, também crescimento assim exponencial durante as últimas semanas e, né, em várias frentes. Primeiro, já temos hoje também, salvo engano, temos 9 marketplaces
de NFTs em operação, na verdade 10, porque um muito especial entrou em operação hoje, 22, setembro de 2022, que já eu falo, então somos 10 marketplaces de NFTs rodando na nossa rede em operação. Tem também, acho que tá em torno de 12 na rede de testes que vão entrar em operação, mas não é só isso, né? Não é somente o número de protocolos, né, que está crescendo, mas claro, o número de artistas, número de usuários, colecionadores, todos esses números estão em crescimento exponencial, novamente, durante um período que o mercado, como em geral, está muito desaquecido, todos os protocolos aí tendo, né, uma retração, um recuo muito grande da base de usuários ativos, de volume transacional diário, enfim, qualquer métrica que você olhar, todos eles estão caindo, com exceção do Algorand. O Algorand está em crescimento forte, e um ponto que eu adoro comentar, que para mim é muito importante, né, por ser brasileiro, é que a presença de artistas brasileiros na rede do Algorand é notável, é muito grande. Então a nossa comunidade brasileira, ela é composta em sua maior parte por artistas e colecionadores de arte, e só para dar de exemplo que na Darkroom, que é um dos maiores marketplaces de NFT, né, que está em operação na nossa rede, do top 10 de artistas, 5 dos top 10 são brasileiros. Então, né, a arte brasileira está muito bem representada no ecossistema da Algorand. Todo santo dia eu vejo um novo artista brasileiro, né, migrando de outras chains para a rede da Algorand, ou muitos deles que estão começando diretamente, né, vindo do mundo real, ou às vezes do mundo digital, mas que não está blockchain, e começando diretamente na Algorand, porque a gente é um protocolo, né, que construímos diversas ferramentas para facilitar o que nós chamamos de Creators Economy, ou a economia dos criadores, né? Então a gente fortalece, enaltece, empodera, né, artistas de qualquer tipo de arte para vir fazer a sua arte digital no nosso blockchain, né? Então além do DeFi, o nosso DevL cresceu muito, o nosso ecossistema de NFTs como um todo está crescendo muito forte, né? É algo muito importante para nós. E quando eu digo NFTs, não é somente NFT de arte, tá? De arte visual, é NFTs de músicas, de direitos autorais, basicamente, né, tudo que pode ser tokenizado e é uma representação digital de um ativo que existe valor, seja no mundo físico ou no mundo digital, né? Isso é uma definição de NFT. Então temos de tudo na rede. Então não é somente NFTs de artes visuais, mas também de músicas e tudo que você possa imaginar de ativos de propriedade intelectual. Uma coisa que me orgulha muito na Algorand, tem na sua CEO uma mulher, Stacey Warden. Recentemente, pouco antes da gente gravar esse episódio, também foi anunciado Michelle Quintagli como diretora de marketing, ou seja, existe uma resistência social de mulheres nos altos escalões, e de repente você tem a Algorand trazendo e rompendo essa, vamos dizer assim, estruturas, né, da sociedade. Eu queria deixar isso registrado, que eu gosto muito dessa parte, eu acho muito bacana isso. Perfeito, muito obrigado por abrir esse tópico, porque eu acho que ele permite compartilhar um pouquinho dos nossos valores, né? E eu acho que até o momento a gente deixou muito claro, muito estabelecido, que prezamos demais pela responsabilidade técnica de desenvolvimento, pela execução, né? Nos preocupamos muito com o meio ambiente, isso está claramente, né, está bem claro, está bem registrado. Somos muito preocupados em empoderar artistas do mundo inteiro a criar as suas artes e, claro, principalmente receber pelas artes, né? Trazer a segurança para eles de poder vender a sua arte sem contada pelo mundo. Mas sim, também levamos muita relevância nesse ponto, né, da inclusão. Na verdade, o principal objetivo da Algorand, como protocolo, como blockchain, como instituições, tudo é inclusão. É inclusão financeira, é inclusão social, né, respeito ao meio ambiente, e isso é uma parte da nossa grande visão de inclusão, porque como você comentou muito bem, então pelo lado da Algorand Inc., né, a responsável pelo desenvolvimento do protocolo, anunciamos ontem, como você falou muito bem, a Michelle Quintagli, como a nova diretora de marketing, né, da Algorand Inc., trabalhando com o pessoal lá em Boston, e ela vem né, de um mercado financeiro tradicional, como você apontou muito bem, vem de experiências na Visa e na Fidelity. Do nosso lado, temos a Stacey Warden, também, né, como você falou, uma executiva de uma carreira estelar, né, que teve cargos altíssimos no Tesouro Americano, na Nasdaq, né, na Bolsa de Tecnologia Americana, no JP Morgan, em outros think tanks, né, ao redor do mundo, antes de virar nossa CEO. Recentemente também tivemos o anúncio que a nossa nova diretora operacional, então a CEO é Stacey Warden, né, mulher, a nossa diretora operacional, que começou também a operação faz 2 semanas na Algorand, que é a Deirdre Halligan, uma irlandesa com uma experiência no mercado financeiro tradicional e já o Web3 também espetacular. Ela vem de cargos de altíssima liderança, tanto da Coinbase,
da Coinbase, né, corretora americana, quanto a da Revolut, que inclusive é grande aqui no Brasil. Então a Deirdre vem de cargos altíssimos, né, Coinbase, Revolut, agora a nossa diretora operacional, mas não para só aí. Se você olha, né, em toda a nossa arquitetura organizacional da Algorand Foundation, por exemplo, a pessoa que é responsável por operações de todas as Américas, Autumn, né, uma mulher, nossa diretora de esforços para desenvolvedores, então de criar tecnologias e ferramentas para os desenvolvedores, é liderada pela Joanna, que é uma mulher. A Doro, responsável por toda a nossa parte de programas universitários globais, todas as parcerias que a gente faz com algumas das maiores instituições, né, universitárias do mundo, liderada pela Doro. Então, temos, né, muitas mulheres em praticamente quase todos os cargos de liderança da fundação, né? Então, falando pelo nosso lado da fundação, mas claro, similarmente do lado da Inc., principalmente nas áreas de desenvolvimento de negócios, também temos toda essa liderança que para a gente é muito importante, né? E pessoas com um background, né? Como você falou mesmo, um pedigree, né, invejável. Aí o pessoal vem com uma experiência, uma bagagem, um conhecimento do mercado, do mundo, que é, né, nível estelar, assim, e agora estão tocando, de fato, a operação dentro da Algorand de todas essas diversas frentes. Perfeito. Bom, então, continuando ainda nessas conexões que a Algorand começa a trazer, a gente viu agora uma que eu adorei, essa parceria, que foi entre a Napster, lançou um light paper, o Napster 3.0, eu fiquei perguntando a mim se ela foi o primeiro protocolo de descentralização na web, pelo menos de música, sim, lá na Web 1. Tivemos uma curiosidade muito bacana, que também parcerias com governos, né, nações. Tem uma parceria que eu gosto muito, que é a parceria com o governo da Nigéria, de propriedade intelectual. Como é que você está vendo essa entrada, né, essa transição também infiltrando no nosso dia a dia? Perfeito, excelente. Você levantou bons pontos, porque isso, né, capitaliza esse mundo que a gente tinha conversando, que nós construímos uma tecnologia que é robusta para qualquer pessoa, qualquer protocolo, qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer governo usar sem dor de cabeça. Né? O que isso quer dizer? Que a gente não está focado somente no desenvolvimento de Web3, e claro que ele é muito importante, né? Acesso a finanças descentralizadas, economia dos criadores, trazer o poder de volta para o artista, tudo isso é muito importante, mas é que nós construímos uma tecnologia que é tão boa, tão robusta, tão escalável, que a gente pode sim trazer o mundo real para a blockchain. E isso casa muito bem em todos os pontos que você acabou de comentar. Então, o primeiro ponto que você comentou é Napster. E eu vou falar sobre Napster, mas expandindo Napster e LimeWire. Nós aí que somos, né, dessa época da Web 1, aí, começando dos anos 2000, a gente já estava perto do computador, conhecemos muito bem, né, os dois programas, Napster e LimeWire, que, como você falou muito bem, talvez tenha sido, né, talvez da maneira errada, mas foi foi um dos primeiros protocolos a trazer uma descentralização aí, né? Claro que, né, não empoderavam os artistas, pelo contrário, mas tinham essa visão lá atrás, e ambos os protocolos, Napster e LimeWire, voltaram à vida depois de mais de uma década, né, hibernando quer dizer fora de operação, voltaram à vida e ambos estão na rede da Algorand, né? E o Napster vem com essa proposta de ser basicamente um Spotify da Web3. E bom, a marca Napster, né, basicamente o mundo inteiro já conhece, então eles reviveram a marca e rodando no blockchain do Algorand, e está vindo para ser um grande competidor do Spotify, mas sim na estrutura, né, no universo de Web3, e claro, ambos rodando 100% sua tecnologia no blockchain da Algorand, né, e trabalhando ainda mais próximo com os artistas. Outro ponto que você comentou, sim, nossa proximidade, né, criando soluções, e na verdade, quando eu falo criar soluções para governos, não é a Algorand criando soluções para os governos, porque a Algorand ela não faz nada além de construir a tecnologia, certo? Mas tem diversas empresas que constroem soluções tecnológicas no nosso blockchain e que trabalham diretamente com governos. Então é o caso, né, como você comentou, da Nigéria, e temos similar na Colômbia e em Salvador também, mas vamos focar aqui no projeto da Nigéria. Então uma das grandes empresas que desenvolve soluções em cima do nosso blockchain fechou uma parceria com o governo da Nigéria, uma parceria de muitos anos, para tokenizar todos os ativos de propriedade intelectual dos nigerianos. Então, assim, o que é importante colocar em perspectiva é o volume disso, tá? Porque a Nigéria tem uma população quase igual ao do Brasil. Salvo engano, o Brasil tem em torno de 213, 214 milhões de habitantes, a Nigéria tem em torno de 206. Então, uma população quase igual ao do Brasil, e o que vai acontecer? Toda a propriedade intelectual que será criada e que já existe, né, de propriedade, autoria de um cidadão da Nigéria, será tokenizado de ponta a ponta no blockchain da Algorand. E quando eu digo de ponta a ponta, é realmente, vamos dizer que eu sou um cidadão nigeriano
e eu acabei de compor uma música, ou escrever um livro, um poema, um podcast, um filme, um vídeo, o que for. Se eu acabei de fazer isso, eu vou entrar num app, né, um app que está sendo construído em cima do nosso blockchain, mas claro, em conjunto com o governo da Nigéria. Eu vou entrar ali no app, eu vou fazer o registro do meu direito autoral, dizendo, eu sou o Fred, né, no caso, cidadão da Nigéria, se eu fosse, eu acabei de criar essa música, tá aqui todas as informações, e tá aqui o meu registro de propriedade intelectual. Então, isso, a partir daí, isso tudo já roda em blockchain, e toda a parte de criação, gestão, outorga, licenciamento, tudo isso vai acontecendo on-chain, né, claro, no nosso blockchain da Algorand, até a ponta final, que são a distribuição de royalties. Então, vamos dizer que a música que eu acabei de criar aqui, né, eu sou cidadão da Nigéria, registrei minha música, daqui a 3 semanas minha música tá bombando, né, eu sou o número 1 do Spotify, toco nas rádios lá da Nigéria, do mundo inteiro, eu tenho que receber meu pagamento de royalty, né, pelas reproduções da minha música. Essa distribuição dos royalties também acontecerá através de stablecoin na plataforma da Algorand, diretamente para a carteira, né, do usuário, do cidadão nigeriano. Então isso é uma demonstração de que a tecnologia de blockchain veio de fato para resolver problemas verdadeiros do mundo, que até então, né, por conta de ineficiência, falta de estrutura, corrupção, tudo que você possa, né, imaginar, inibe essa cadeia, esse fluxo de seguir a maneira que ela deveria. Então o blockchain de fato está vindo para resolver isso, e não é uma promessa futura, é realidade. Isso está rolando num país de mais de 200 milhões de habitantes, em cima do blockchain da Algorand, né? Então isso é um dos meus projetos favoritos que estão sendo construídos no blockchain da Algorand. Deve entrar em operação aí, eu creio que no final de 2022, no máximo início de 2023, e que vai trazer uma relevância ainda maior, porque, né, de fato estamos resolvendo problemas reais e verdadeiros, que é todo o princípio de blockchain, que é o que me encantou quando eu conheci, né, quando eu descobri o white paper do Satoshi Nakamoto muitos anos atrás, e que, claro, é a mesma história para todos nós, né, que estamos ouvindo aqui agora, porque somos interessados na indústria. E, claro, o último ponto, né, talvez o último grande projeto do mundo real, que você comentou aí, que eu tenho muito prazer em falar, é a FIFA, porque recentemente saiu o anúncio, né, que somos os parceiros da FIFA, e eu quero começar pontuando que, né, o que acontece não é que nós somos patrocinadores da FIFA, é exatamente o contrário. A FIFA está numa cruzada nos últimos anos de toda essa mudança corporativa e estrutural, e parte dessa grande mudança de direção deles é uma mudança de visão para se inserir no mundo de Web3, né? Então, construção de ativos digitais, onde eles possam passar a propriedade dos ativos para os usuários finais e tudo mais. E com isso, a FIFA, durante o ano de 2021, contratou uma das grandes consultorias estratégicas globais para fazer uma análise dizendo, porque a FIFA já sabia todos os requerimentos que ela tinha, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de valores, para construir, né, a sua nova versão, né, a sua entrada no mundo de Web3. Então contratou uma consultoria dessas para encontrar qual que seria a melhor solução tecnológica para eles construírem a plataforma, e depois de meses de pesquisa, análises, né, essa grande consultoria entregou um relatório para o presidente da FIFA, para todo o conselho, dizendo, olha, baseado em todos os requisitos, tanto da parte tecnológica, quanto estratégica e valores, a Algorand é a melhor tecnologia que vocês têm para construir. Com isso, eles nos procuraram, né, procuraram a Algorand Inc., para começar a tecer essa parceria. Então, uma parceria que, claro, né, como vocês podem imaginar, é complexa, né, 2 instituições globais muito grandes, foi uma parceria que demorou um pouquinho de tempo até ser totalmente negociada, tudo acertado, né, e um ponto que eu acho que é sempre importante reforçar é que, poxa, a FIFA tem mais seguidores do que as 2 maiores religiões do mundo combinadas, né? Então você pega as 2 maiores religiões, tem menos seguidores do que a FIFA tem, né, ao redor do mundo. Então é meio que a língua, a religião universal é o futebol mesmo, né? E nós somos parceiros tecnológicos. E então, pelos próximos 5 anos, nós estaremos desenvolvendo a nova frente de tecnologia de Web3 da FIFA no nosso protocolo. Então 100% vai rolar em Algorand. E um ponto que eu acho que é uma coincidência muito gostosa é que na data de gravação, e até vou pontuar aqui, né, a data de gravação da nossa conversa aqui hoje, que é 22 de setembro de 2022, acabou de ser lançado o Marketplace da FIFA. Então, o primeiro produto, e assim, a gente tem um roadmap gigantesco de produtos que a gente vai estar lançando com a FIFA durante os próximos anos, mas o primeiro produto que de fato marca o lançamento, né, de fato, efetivo, dessa parceria rolou hoje, algumas horinhas atrás, que é o lançamento do FIFA Plus Collect.
E é uma plataforma de NFTs que permite que você compre como se fosse um pacotinho de figurinha, que inclusive, né, é sempre moda em época de campeonato brasileiro, Copa do Mundo e tudo mais. É como se fosse um pacotinho de figurinha, mas ao invés de ser aquela figurinha que você abre o pacote, pega e cola no álbum, são pacotes de NFTs que têm jogadas icônicas da história do futebol. Então você compra um pacotinho, né, de entre aspas, cartas digitais, mas que são NFTs de vídeos, e cada vídeo é uma jogada icônica da história do futebol masculino e feminino, basicamente de toda a história da FIFA. Então tem vídeos, né, tem jogadas das Copas do Mundo, basicamente desde que existe gravação de vídeo, tem NFTs disso. Então eu, por exemplo, né, um pouquinho agora há pouco, eu fui lá e comprei meu primeiro pack só para ver o que vinha. Eu tirei 3 cartas e uma delas para mim foi muito legal, inclusive foi a primeira carta do primeiro pacotinho que eu comprei, foi um clipe que é do jogo do Brasil e Zaire, da Copa de 1974, onde o Brasil ganhou de 3-0. Então, né, o primeiro NFT comemorativo do meu primeiro pack aleatório veio, né, um vídeo de uma partida do Brasil. Então para mim foi muito especial, foi muito legal, fiquei muito feliz com isso. Mal posso esperar para durante as próximas horas, os próximos dias, comprar mais uns packzinhos aí e ver o que vai vir divertido. Já dei uma olhadinha no Twitter rapidamente hoje e vi que tem muita gente com algumas jogadas espetaculares, né, que depois você, claro, vai poder negociar em mercado secundário e tudo mais, né, tudo que espera-se de uma estrutura Web3, mas então eu tô muito curioso para ver o que tá rolando nas últimas horas, quais tipos de jogada estão aparecendo pro pessoal, né, jogadas polêmicas, jogadas famosas, coisas históricas, icônicas, e claro, ver o que vai ser para mim aí. Então eu tô muito entusiasmado, e a FIFA então é mais uma prova que de fato a nossa tecnologia é séria, robusta, escalável, e a gente está aqui não somente para ajudar a construir um mundo de descentralização de Web3, mas também trazer, né, projetos do mundo real para o mundo de blockchain, para o mundo de Web3, em cima da nossa tecnologia. Com certeza, isso tem tudo para... Aliás, vai dar muito certo. A gente já teve um projeto similar, que foi o da NBA, muito sucesso lá nos Estados Unidos, e acho que foi um grande golo aí da FIFA. Agora, eu queria entrar um pouco mais ainda nessa questão da FIFA, porque eu queria saber de fato, Fred, o que é essa parceria entre a FIFA e a Algorand, né? Se a FIFA porque vamos pegar a cronologia, né? A FIFA rompeu um contrato, né, uma parceria de décadas com a EA Sports e dias após anunciou sua parceria com a Algorand. Então ficou ali sugerido que a FIFA faria então o seu game na blockchain da Algorand, e eu já esperava ali algo do tipo de NFTs, não sei o quê, mas tem mais coisa além disso, ou seja, a FIFA também vai passar a operar 100% na blockchain, e com isso, né, trazendo transparência à instituição, né, já que a blockchain ela proporciona isso a gente. E quando a gente fala em parcerias, né, a gente tem que falar de compliance, né, que é o alinhamento de valores entre as empresas dessa parceria, né? E nessa linha de raciocínio, como é que a FIFA passou no crivo da Algorand Foundation? A Algorand não se expôs a um parceiro que é polêmico, suspeitos casos de corrupção. Então, assim, a Algorand chega ali para trazer uma transparência ou não? É somente mesmo o mercado de NFT games, e a FIFA vai continuar sendo, vamos dizer assim, Web 2? Enfim, conta pra gente isso, por favor. Perfeito. Então, obrigado por essa abertura, é um ponto importante comentar. E sim, né, eu vou começar pela segunda parte da pergunta, depois eu volto para a primeira, que é a parte de compliance. Tá? Então, claro que, né, foi um processo, como eu comentei, muito longo, e ambas instituições fizeram um crivo e compliance uma das outras. Né? A FIFA, né, tem o seu histórico, né, a gente não precisa entrar em muitos detalhes aí, todo mundo já conhece bem, mas a FIFA também está, da mesma maneira que teve seu histórico no passado, ela publicamente já anunciou diversas medidas para melhorar, para ser uma instituição melhor, né, em diversas frentes, e claro, a migração deles de Web3 também tem um desses focos, mas tendo dito isso, eu quero deixar muito claro, né, para todos que estão nos ouvindo aqui agora, pegando a informação, que nós estamos somente no começo da parceria, né, como eu falei, por muita coincidência, hoje, no dia da gravação desse episódio, o primeiro produto entrou em operação, mas nós temos um contrato de parceria tecnológica por muitos anos pela frente, e existem muitas ideias que a FIFA está considerando executar,
que sim, vai muito além da parte de NFTs e de games e tudo mais, mas no momento nada foi anunciado oficialmente, não temos nenhuma confirmação, nenhuma informação oficial do que estará por vir, mas claro, né, tem algumas coisas que o presidente da FIFA já anunciou, que são ideias deles, normalmente são ideias, não quer dizer que vão acontecer ou não, mas até a parte, às vezes, de papelada, de registro de jogadores on-chain, de, né, transações, tudo para transparência, como você comentou muito bem. Na verdade, não, a vantagem do blockchain é que ele é um livro contábil aberto e auditável por todos, né? Então, existem muitas ideias de maneiras diferentes que a FIFA pode adotar o blockchain, né, nesse aspecto, nessa nossa parceria, mas, obviamente, deixando muito claro que, até o momento, a única coisa que foi anunciada publicamente, e que, claro, é de conhecimento de nós todos, é a parte da NFT, né, que foi lançada hoje. E, claro, você comentou antes da questão da EA Sports, né? Todos nós aqui, pelo menos quando mais jovens, vimos os jogos da FIFA, né? Com o icônico EA Sports, It's in the Game. Sim, basicamente na mesma semana que a FIFA anunciou a parceria com a Algorand, eles anunciaram o fim de uma era, né, de décadas de parceria com a EA Sports, porque eles querem ter mais controle sobre o desenvolvimento dos próprios jogos, uso de imagem, de direitos autorais e tudo mais. Então, todas essas são oportunidades que nós podemos trabalhar em conjunto, mas, novamente, né, são pontos que estão sendo explorados, discutidos, não sabemos o que de fato será implementado, construído, mas temos um roadmap bem interessante, sim, para os próximos 5 anos, para trazer produtos da FIFA para o nosso blockchain. Bom, a gente está caminhando já, se esticou um pouco no tempo, mas eu queria comentar uma novidade que também surgiu nas últimas 24 horas desse episódio, Fred, que eu gosto muito também de pensar nas criptomoedas como uma ferramenta-chave dos direitos humanos. Em muitas ocasiões, né, que talvez a gente não tenha a realidade, né, não vive aquela realidade, mas sim, as criptos são talvez a única alternativa que muitos países, muitos cidadãos possuem. Cuba, Afeganistão, Venezuela, Nigéria, Bielorrússia, Hong Kong. Foi graças às criptomoedas que a Ucrânia conseguiu se fortalecer economicamente nos primeiros dias após a sanção da Rússia, após os conflitos geopolíticos terem iniciado. Enfim, então é inegável a causa humanitária que tem as criptomoedas e nessas 24 horas foi fechado então uma app dessa solução de empoderamento financeiro no Afeganistão. Vai se instalar na Algorand. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso brevemente, se você também concorda que as criptos têm esse papel nos direitos humanos. Uai, admiro muito a colocação que você acabou de fazer e eu concordo plenamente, não tenho um pingo no i, nenhum pingo, nenhuma vírgula a adicionar que você acabou de comentar. Concordo plenamente, né? Esse é um dos nossos objetivos como instituição, Algorand, pessoal meu, nos motivos pelo qual eu me interessei pelo blockchain um tempo atrás, que é a inclusão financeira. Quando se diz inclusão financeira, social, é tudo isso, né? São todos os, né, inúmeros problemas que existem ao redor do mundo, cada região com seu tipo de problema, que impossibilitam as pessoas a terem acesso à documentação, ao sistema bancário e a serviços financeiros. E daí, justamente comentando no ponto que você começou pontuando, que é a parceria que a gente fechou nas últimas 24 horas, que, né, só acho que é importante comentar que, nas últimas 24 horas, a atualização, né, que a gente já falou aqui, a atualização gigantesca do nosso protocolo, né, muitas melhorias tecnológicas, lançamento da FIFA e também o anúncio desse grande projeto no Afeganistão, com um protocolo chamado Rezap Pay, que é um protocolo basicamente que vai prover serviços financeiros de pagamentos e transferências lá no Afeganistão e que usam o nosso blockchain para, né, mais uma vez, voltando ao mesmo tópico de sempre, reduzir atrito, reduzir tempo, reduzir custos de transações financeiras. Então, é um protocolo muito grande que está crescendo no Afeganistão, ele já está tendo, na verdade, assim, então, foi anunciado ontem, foi feito o anúncio 24 horas atrás do protocolo, mas na verdade ele já está em operação na nossa rede faz algumas semanas, né, e ontem que foi finalizado tudo, já estamos com um volume muito grande de operação, né, já estamos tendo aí dezenas de milhares de transações por dia só desse projeto rodando na nossa rede e que está trazendo inclusão social para os cidadãos do Afeganistão e especialmente para as mulheres do Afeganistão, que por questões locais, culturais, têm pouco acesso ao serviço, ao sistema bancário, né, do país, e a Rezap Pay veio como uma das soluções para que as mulheres, as pessoas que são excluídas do sistema bancário lá, possam se bancarizar.
Então, né, Reservei, que já estava construído em outro protocolo, mas teve problemas tecnológicos, fez a migração para o Algorand e está voando de vento em polpa aí. Então, esse é só mais um exemplo, né, de problemas do mundo real que encontraram a sua solução no protocolo do Algorand. Fred, no início desse bloco, eu fiz uma pergunta, como é que você começou em cripto? Agora eu te pergunto, por que você ainda está em cripto, Fred? Excelente pergunta, e eu acho que o motivo pelo qual eu ainda estou em cripto, e claro, como comentei a minha história lá atrás, eu vim só como entusiasta da tecnologia, um entusiasta da soberania que cripto te traz, mas como eu falei muito claramente no começo, né, quando eu conheci, eu achei que era uma ideia maravilhosa, e eu não sabia onde é que ia dar, né? Eu comecei a dar o meu suporte, claro, como todos nós, mas a gente não sabia onde é que ia dar. E se alguma coisa me mostrou é que a ascensão meteórica da tecnologia de blockchain como um todo foi impressionante nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 a 4 anos, mas claro, tudo isso, né, trilhando o caminho que foi pavimentado, aberto pelo Bitcoin lá atrás. Então, né, até recentemente eu era só um entusiasta, investidor, minerador, né, defensor da ideia, mas esse ano eu finalmente comecei a trabalhar na indústria, né, assumindo esses cargos de responsabilidade global na Algorand Foundation, porque eu vi que de fato isso não é uma promessa, isso é realidade. E o fato pelo qual eu me envolvi com o Algorand é porque isso, né, é realidade. Né? Nós estamos construindo isso. Todos esses protocolos que a gente falou aqui hoje, e sendo muito sincero, né, a gente conversou muito e a gente só tocou, né, a casquinha de tudo que já está rolando na nossa rede e tudo que está sendo construído. Tem 10, 15, 20 vezes mais projetos de mundo real, de facilitação de pagamentos, transferências e tudo mais, que já estão rodando ou sendo construídos na nossa rede, que a gente acabou nem comentando aqui hoje. Então, né, para mim foi essa mudança de paradigma nos últimos anos, vendo, não, ele não é só uma ideia, ele está virando realidade, e daí, para mim, a Algorand é líder em implementar isso. Né? Muitos outros protocolos estão vendendo sonhos ainda, vendendo ideias do que pode acontecer, né, nos próximos meses, próximos anos, que pode vir a acontecer. A gente não, a gente já está implementando, já tem projetos, né, de escala nacional em diversos países rodando no nosso blockchain, e outros entrando em operação muito em breve, mas são projetos verdadeiros que estão acontecendo. Então, né, para mim passou daquele sonho utópico para, não, isso é verdade, para, não, vamos trabalhar com quem de fato está construindo, né, essa mudança, que é o caso do protocolo da Algorand, em conjunto, claro, com a nossa comunidade, e com a Algorand Inc. e com a Algorand Foundation. Então é por isso que eu estou aqui e cada vez ainda mais imerso nesse mundo e mais apaixonado pelas possibilidades que o blockchain trazem de soberania. A gente, então, antes de terminar, Fred, eu tenho um quadro que chama CryptoPong. Eu vou fazer um ping-pong cripto, né? Então eu vou falar algumas palavrinhas e você diz aí o que vem à mente. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Maravilha. Então vamos lá, Bitcoin. Revolução. Satoshi Nakamoto. Gênio. Ou talvez, desculpa, posso trocar a palavra? Claro, claro. Então eu troco para revolucionário. Então a revolução e o revolucionário. Boa, boa. Ethereum. Precursor da mudança do mundo. E desculpa mais uma palavra, mas precursor de tudo que nós estamos vivendo hoje é por conta do que o Ethereum trouxe pra gente. Algorand. O futuro. Silvio Micali. A pessoa que trouxe segurança pro mundo. Web3. Liberdade. Segurança digital. Impreterível. O que falta para a adesão popular é? Conhecimento. E só conhecimento, e por isso eu te parabenizo pelo trabalho que você está fazendo aqui, porque é justamente isso que precisamos. Conhecimento de qualidade para que todo mundo, né, tenha acesso a participar dessa mudança de paradigma global que estamos entrando através da tecnologia do blockchain. Muito obrigado, Fred. Bom, essas duas próximas fica muito livre para responder, tá? Mas a primeira é a rede preferida. Algorand? Redundância. Mas olha, se eu posso adicionar Algorand como rede preferida, mas eu tenho muito apreço e respeito à rede do Bitcoin e à rede do Ethereum. Eu acho que eles trilharam o caminho que nós estamos aqui hoje e continuarão sendo redes muito relevantes para o futuro. Então, sim, minha rede favorita é Algorand, com certeza. Até meus BTCs e meus IFs estão envelopados na rede da Algorand, mas, né, temos que sempre respeitar os predecessores que nos permitiram chegar até aqui. Perfeito. E tem alguma rede que você quer distância dela? Posso não responder? Muito respeitosamente peço para pular essa. Por isso até que eu fiz a introdução, realmente eu entendo perfeitamente. Perfeito. Tá? Você se considera um maximalista?
De liberdade, sim. De algum protocolo, não. Crash Luna foi? O mal necessário para talvez as pessoas, né? E quando digo pessoas, é todo mundo envolvido no ecossistema. Talvez realizar que não existe almoço grátis. Tornado Cash. Eu sou um fã. Cripto é? Soberania individual. Então é isso, com a palavra soberania, chegamos ao fim desse bloco. Queria agradecer ao Fred Stunt por essa agradável conversa, Fred, muito obrigado. E queria que você ficasse à vontade agora para as suas considerações finais e também contasse à nossa comunidade como ela encontra o Fred Stunt nas redes. Perfeito, Uai. Então, primeiramente, quero te agradecer ao convite, ao espaço, às palavras, às oportunidades e principalmente pela pesquisa, né, pelo teu conhecimento de Algorand. Fiquei muito feliz de ver que você conhece muito profundamente nosso protocolo, nosso ecossistema. Então, para mim, foi uma conversa muito gostosa hoje, porque, né, conversando com alguém que compartilha não somente dos valores gerais, mas que também se interessou pelo protocolo. Então, primeiramente, agradeço muito o espaço, o convite, te parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo aqui, né, desejando que você continue tendo conversas dessa maneira, porque é justamente somente através desse tipo de conversa, né, com comunicação, com conteúdo, educação, que a gente de fato vai levar a blockchain e todas as soluções de blockchain para o mundo. Então, né, obrigado pelo espaço, foi um enorme prazer estar aqui contigo hoje. E, né, deixando aberto aqui para quem ouviu nosso papo hoje, gostou, quer aprender mais sobre Algorand, quer ficar ligado nas notícias do dia a dia aqui, temos, claro, nossas comunidades globais, que é só digitar Algorand em qualquer rede social que você use, que você vai achar nossas contas globais, claro, todas em inglês, mas caso você queira, né, encontrar um conteúdo na língua portuguesa, uma comunidade na língua portuguesa, para que você possa talvez consumir de uma maneira mais fácil, engajar, discutir, tirar suas dúvidas, vou deixar aqui alguns convites. Então, se você quer conteúdos de Algorand em português, procura a gente no Twitter, @AlgorandBrasil, procura a gente no Telegram, @AlgorandBrasil, e se quiserem ver uns stories divertidos onde eu faço, né, notícias aí praticamente diárias sobre as principais novidades do ecossistema, me procura lá no Instagram, no @FredEstante. Né? Então, Fred Estante no Instagram e Algorand Brasil no Twitter e no Telegram. E é isso. Perfeito. Comunidade, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que nos ouviu até agora também, pela sua paciência. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente no Twitter, @blocafé, ou e-mail, blocafé@proton.me. Todos os links, inclusive os citados agora pelo Fred, estão na descrição. Beijinhos e abraços, tchau!